Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 6 de junho, nós estamos recebendo com muito prazer dois vereadores à Câmara Municipal de Santos. Antônio Carlos Banha Joaquim, do PMDB, e o líder da bancada do PSDB, Carlos Teixeira Filho. Agora nós vamos conhecer as manchetes dos principais jornais e sites com a jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Tribunal de Justiça proíbe Cubatão de fechar os pátios. Prefeitura não poderá limitar o horário de funcionamento das áreas para caminhões. Na Folha de São Paulo, não aceito pressão no mensalão, diz ministro do Supremo Tribunal Federal. No Estadão, no Senado, Barroso diz que Supremo Tribunal Federal foi duro no mensalão. No Santa Portal, presidenta Dilma Rousseff sanciona a MP dos Portos com 13 vetos. No portal do Boc News, MP 595, com vetos, Dilma sanciona a MP dos Portos. No G1, Santos e região, vítimas protestam por falta de auxílio aluguel. E no portal da UOL, Brasil vai financiar melhoria no ensino superior na África. Chico. São 8h06 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, a renovação e também a ampla maioria governista na Câmara Municipal de Santos, na nova composição da Câmara Municipal de Santos, caracterizam este início de legislatura. São pouco mais de 5 meses, tempo pequeno, mas suficiente para a adaptação dos novos vereadores que representam 42% do Parlamento Santista. São 9 vereadores em primeiro mandato, sem contar a suplente Fernanda Vanucci, que assumiu no lugar do titular Marcelo Del Bosco, ambos do PPS, quando este, por sua vez, foi convidado para assumir a Secretaria de Cidadania do município de Santos, na gestão do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Resta saber, contudo, como será o desempenho dessa nova composição da Câmara Municipal quando do balanço de final de ano, balanço tradicional que é feito pela imprensa e também por instituições como o movimento Voto Consciente. No programa de hoje, nós vamos falar das ações, dos desafios da Câmara Municipal de Santos e de política municipal. Mas tudo isso vocês vão acompanhar daqui a pouco, porque agora a Paula Paparelli nos traz informações a respeito da previsão do tempo para hoje, do movimento de estradas e do movimento de balsas. Paula. O tempo continua firme e a previsão para esta quinta-feira, dia 6 de junho, é de sol na maior parte do dia. Em Santos, a temperatura varia entre 16 e 27 graus e a tábua das marés. As ondas variam entre 1 metro e 1,5 metro às 4 horas da tarde. Vamos agora às informações das estradas. O sistema Anchieta Imigrante segue com tráfego normal, com ponto de lentidão apenas no trecho de Planalto, na chegada à capital. Os motoristas devem ter atenção redobrada devido à neblina no trecho de Serra. Está em vigor a operação 5x3, com as pistas norte da Anchieta e Imigrantes para quem vai sentido São Paulo, a pista sul da rodovia Imigrantes para quem vem sentido litoral. A pista sul da rodovia Anchieta está interditada para obras. As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa através das redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook na página Enfoque Jornal, pelo Twitter, @Enfoque Jornal, ou ainda por e-mail através do je@enfocecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal através do canal no YouTube, Enfoque Jornal. Chico. 8h09 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta começaremos a entrevistar os dois vereadores da Câmara Municipal de Santos presentes aqui no estúdio, os vereadores Banha e Cacá. Voltamos lá.
Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília. Há 50 anos formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. São 8 horas e 12 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, 2 vereadores da Câmara Municipal de Santos. Os vereadores Antônio Carlos Banha Joaquim, do PMDB, e o líder da bancada do PSDB, Carlos Teixeira Filho. Agora, nós vamos ver o VT do programa de hoje. Um VT com uma entrevista com o governador Geraldo Alckmin, não é isso, Paulo? Isso mesmo, Chico. Em menos de uma semana, Santos recebeu a segunda visita do governador Geraldo Alckmin. Ele veio ao litoral na manhã desta quarta-feira para inaugurar obras de expansão de um terminal portuário. O empreendimento deve acelerar as operações de embarque de açúcar e etanol e diminuir os problemas relacionados ao tráfego de caminhões. As operações no Porto de Santos tornou-se prioridade para a região e para o estado. De embarque do terminal para 10 milhões de toneladas de açúcar por ano, já a partir da safra 2013-2014. O investimento na estrutura logística prevê a redução de mais de 100 mil viagens por ano de carretas nas rodovias e trechos urbanos da Baixada. Importante neste momento em que as atenções estão voltadas para o problema do excesso de caminhões nas estradas da região. A alternativa mais próxima de uma solução definitiva é transportar dos polos produtores até os navios pelas rodoferrovias. Para isso é preciso mais investimentos. Na ferrovia tudo pode ser ampliado, mas é preciso duplicar a bitola larga. E aí, se nós conseguirmos fazer rapidamente Mairinque-Santos, vai ter um salto espetacular em termos de logística para o porto. O caso da semana passada também foi assunto durante a visita do governador. A princípio, não existe uma solução imediata. Duplicação de ferrovias, a construção de novos pátios para as carretas são medidas de médio e longo prazo. Mas, a exemplo da última visita, o governador anunciou obras principalmente em acessos às cidades da região, que podem ao menos melhorar o tráfego. A gente espera no dia 13 de junho poder começar mais 4 grandes obras, que é a duplicação da Ponte do Barreiro, Cubatão-São Vicente, os viadutos de São Vicente, se tivermos a licença já de instalação, e a reforma da Ponte Pêncil. Então, 4 grandes obras novas aqui para a Baixada. A prefeita de Cubatão, Márcia Rosa, não descarta fechar novamente os pátios. Fato apontado como o principal causador do grande congestionamento no fim do mês passado. Para o governador, seria o início de um conflito político. Nós já preparamos a ação direta de inconstitucionalidade, até já assinei. Já está na mão da Procuradoria-Geral do Estado. Se isso for feito, imediatamente nós vamos entrar com a ADIM questionando a constitucionalidade do decreto, que não é possível fazer isso.
Muito bem, aí está o VT. A entrevista foi concedida ontem pelo governador Geraldo Alckmin, ao Caderno Regional aqui da Santa Cecília TV, mas o Tribunal de Justiça já tomou uma decisão e já determinou a proibição da Prefeitura de Cubatão fechar os pátios de caminhões. Decisão acertada, vereador Banha? Com certeza, equilibrada, né? O que a gente espera sempre do administrador e principalmente do governador, do presidente da República, são ações que se interajam, né? E que tenham esse bom senso e esse equilíbrio. Agora, falar do maior porto da América Latina e a gente bate recordes ano a ano. Fala do grão, do container, da safra, dos gargalos. Já falamos isso desde a administração Oswaldo Justo. Nós já estamos aí na administração Paulo Alexandre Barbosa. Convivemos com esse problema há mais de 20 ou 30 anos. Praticamente sem solução. Um empurra com a barriga de lá, outro de cá. A Codesp já não é mais a autoridade portuária que nós esperávamos que fosse, com discernimento, com empenho para garantir essas obras mínimas. O Estado vem agora, no mandato tampão, fazer um remendo, e a União descobriu a roda. Problema ferroviário, problema rodoviário, dos modais. Querido, é muita falta de representatividade na nossa região. O nosso porto só é tratado com o maior porto da América Latina, com o título, mas infelizmente todo o PIB, toda a riqueza se escoa por aqui, e as cidades, devido à omissão dessas entidades, devido à omissão do Estado e da União, começam a tomar medidas atabalhoadas que, em vez de melhorar, acaba prejudicando o fluxo, e a gente vê aí caminhões, carros, os moradores da Baixada Santista acabam ficando como reféns desta má administração, e imputo isso à Ecovias, à Codesp, à União, ao Estado, porque não é de hoje que se reclama todo esse tráfego intenso de caminhões e os procedimentos com relação, a gente fala aqui do governador, vem sempre a Santos. Espero que ele venha para inaugurar obras do Estado, não da Copersucar. Espero que ele venha anunciar aqui reformulação da rodovia e fazer os empreendimentos que se fazem necessários na saúde e na educação aqui na nossa região. Muito bem, eu gostaria de ouvir agora o vereador Carlos Teixeira Filho, Cacá, que é o líder da bancada do PSDB junto à Câmara Municipal de Santos. Essas obras anunciadas no VT pelo governador, vereador, podem de alguma maneira minimizar os problemas todos decorrentes do congestionamento de caminhões, dessa super safra, enfim, e que há tantos anos a região enfrenta? Primeiramente, gostaria de cumprimentar, um bom dia a você, Lascala, ao meu colega Banha. E nós estamos vivendo um momento que poderia ter sido a solução lá atrás, como foi falado pelo próprio Banha, né? Eu acho que o momento que o porto passa é uma coisa previsível, não é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Agora, o que acontece? Qual é a visão que o governo federal tem do município de Santos, do porto? Hoje mesmo, pelo noticiário sobre a questão dos 13 vetos da presidente, a ministra se referiu ao Porto de Santos como Companhia Docas de Santos. Ela está indo na Companhia Docas de Santos para mostrar o quanto eles conhecem o Porto de Santos, como eles tratam o Porto de Santos. Um relator das medidas provisórias que não conhece nem sequer o Porto de Santos. Então, da forma que eles trataram, como foi conduzido a votação das medidas provisórias, tanto no Congresso, né, na Câmara Federal, como no Senado, isso demonstra a falta de conhecimento, como trataram o trabalhador, né, o autônomo. Agora, a presidente fez os vetos. Eu acho que os anúncios feitos pelo governador são anúncios providenciais, mas estão atrasados um tempo. Eu acho que a execução precisa sair, nós precisamos sair do papel essas elaborações. Foi agora feito pelo Patrimônio da União a cessão de 2 espaços, do retão da Lemoa e a questão do espaço do Lloyd Brat para caminhões. Vamos ver se isso realmente acontece, se não vai ser privatizado esses pátios para qualquer empresa que está como concessionária no porto. Então, é uma preocupação que é constante da cidade de Santos. Nós não podemos conviver com isso. E, acertadamente, o Tribunal de Justiça deu essa decisão de forma arbitrária da prefeita de Cubatão,
que não só prejudicou as pessoas, o trânsito de maneira geral, mas como os munícipes da cidade de Cubatão mesmo, né? Então, isso o Tribunal de Justiça veio reformar com justiça e a manifestação foi apropriada do nosso governador. Vereador Banha, e a MP 595, agora sancionada pela presidente Dilma Rousseff, com alguns vetos, né, a temas polêmicos. Como é que o senhor acompanhou toda essa votação, enfim, agora a sanção pela presidente? Nós vamos ter avanços com essa MP? Ela mostra um erro gritante, onde estávamos aí maturando uma lei 8.630, lá atrás, que foi aplicada também sem planejamento devido, mas um erro não justifica o outro. Então, nós já estávamos maturando essa lei quase 20 anos, nós teríamos que fazer alguns aperfeiçoamento, algumas emendas que pudessem dar aí a tranquilidade e a rapidez que Porto é tempo, é rapidez, é iniciativa, é um tratamento entre capital e trabalho, e aí se coloca um véu na frente de um país, dizendo que hoje é o marco regulatório de que tudo vai andar bem daqui para frente com relação aos portos do Brasil. Isso é uma grande falácia, é uma grande mentira. Ninguém desenvolve nada pisando na cabeça de outro. A gente viu um desequilíbrio das relações, não só entre os empresários, entre os importadores, entre os exportadores, entre os trabalhadores. Há uma apreensão muito grande no mercado. Então, a gente fica... nossa atividade precípua. Não adianta dizer, a Santos tem vocação turística, a Baixada Santista. Todos nós vivemos atividade portuária. A vocação é portuária. E aí a gente tem as nossas indústrias, o Cubatão, temos outras atividades, mas se nós não encararmos isso, voltamos se você analisar alguns pontos da MP, porque nós precisávamos aí de 3, 4 programas para analisar uma medida provisória dessa, praticamente a toque de caixa, foi discutido assim aleatoriamente, eu estive lá por umas 6 ou 7 vezes em Brasília, acompanhei o Cacá, acompanhei outros vereadores, sindicalistas, empresários, e parece que foi uma unanimidade. Sim. Ela deu um desgaste a todos, deu uma insegurança, trouxe uma insegurança jurídica e parece que vem a beneficiar aí 1 ou 2 empresários que a gente quer acabar com o monopólio, quer dar competitividade ao porto, mas ao mesmo tempo você acaba engessando e ou construir um porto hoje é uma coisa praticamente muito fácil. Você não utiliza a mão de obra, rasgaram algumas legislações praticamente seletistas, direitos de garantias dos trabalhadores, e a competitividade, que é o foco dessa medida, e é a questão de investimentos que o governo foi incompetente lá atrás para fazer, agora retomam a antiga MT, DVNP, a Portobras. Será que retomar a Portobras é um avanço? Porque o governo, vereador, Cacá, o governo sustenta que com a MP as operações serão agilizadas, aporte de novos recursos, de novos investimentos virão para o Porto de Santos, serão motivo de atração, enfim. Que nós vamos ter um porto mais eficaz, em resumo, mais ágil. É isso mesmo, vereador? Eu acho que quando ela vetou algumas votações, algumas emendas, ela no intuito de quê? De fazer uma competitividade. E, então, uma mudança. Não sei se é isso realmente que ela quer. Nós temos aí uma dificuldade quanto um raciocínio, o que o governo federal pretende daqui do Porto de Santos. Eu acho que há muito, e o vereador Banha é diligente nisso, está aí no campo, na experiência também na área portuária, nós tínhamos que fazer um tripartite do Porto de Santos. Nós tínhamos que ter o Estado e o município participando das decisões do Porto de Santos. E não vir decisões lá do governo federal, como falado aqui anteriormente, de decisões que não conhecem a nossa história, não conhecem o nosso histórico e vêm com medidas e medidas provisórias. Essa questão da lei de modernização dos portos, viu, vereador Banha, eu acho que os sindicatos, a representatividade, ela esqueceu um pouco dessa medida. Eu acho que deveria ter algumas iniciativas para que não chegasse, após 20 anos,
essa decisão revogando tudo que foi construído. É isso que nós estamos preocupados. Eu acho que a modernização dos portos, sim, foi avançando, mas eu acho que faltou uma representatividade, foram perdendo campo, até a questão dos funcionários, né, dos nossos funcionários aí voltados para o porto, agora terminais com condições de trazer o próprio trabalhador, o próprio trabalhador autônomo pode convocar através, não passar tem que passar pelo OGMO, mas pode trazer funcionários como chineses, por exemplo. Nós estamos abrindo aí nosso país, né? Nossa presidente está fazendo contato até com a África, perdoando dívidas, e eu não sei se vão trazer funcionários. Olha, é uma preocupação muito grande que a gente tem. É uma questão estratégica. O perdão da dívida é uma questão estratégica. Eu não sei até que ponto é estratégico isso, vereador. O fundamental da lei é justamente trazer o equilíbrio, trazer a isonomia, a universalidade da lei. Claro. Esses princípios, eles têm que ser princípios reguladores. Agora, a lei, quando foi apresentada, a Lei 8.830, quando você tinha lá, olha, mas aqui não pode ter mais o paternalismo, tem tanto, tem... Você tem que ter um tempo de maturação para aplicar essa lei. Nós tivemos 20 anos. Aí ficamos na queda de braço. Por quê? Nós descaracterizamos a função da CODESP, descaracterizamos a taxa de melhoria de impostos, toda ela recolhida aqui, que era para investimentos e suprir esses gargalos que nós estamos clamando hoje, eles não ficaram aqui, eles foram para Brasília. Aí nós inauguramos o quê? Porto de Suape, investimos em CEPEM, investimos em Tubarão, investimos em vários portos do Brasil com dinheiro de Santos. Aí você quer trazer hoje, resgatar, mas, poxa, eu tenho hoje uma mão de obra de avulso muito envelhecida. Se ele trabalha com produto perigoso, se trabalha na periculosidade, porque se não deu lá atrás a questão da garantia da aposentadoria dos 25 anos, você criasse o plano de desligamento voluntário para que pudesse oxigenar ainda mais essa categoria, todas elas. E o que a gente vê aos poucos é o campo de trabalho se perdendo, não temos profissionais capacitados hoje e, inclusive, pela fala do próprio presidente da Petrobras, vamos ter que importar mão de obra. A cabotagem é um e olha, vereador, grave. É verdade. Nós não temos marinheiro, não temos piloto de embarcação, comando, oficiais da Marinha, para a gente trabalhar no Porto de Santos, no Porto do Brasil, com relação à pressão. E uma coisa, vereador, a continuar nessa atuada, dentro de alguns anos, o Porto de Santos vai perder, sem dúvida nenhuma, a condição de maior porto do Brasil e maior porto da América Latina. É só aguardar. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 vezes. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. O Jornal BOC News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BOC News ao seu jornaleiro. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios.
8h30 e nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV em mais uma edição do Jornal em Foque e que recebe hoje 2 vereadores da Câmara Municipal de Santos, Antônio Carlos Banha Joaquim, do PMDB, e o líder da bancada do PSDB, Carlos Teixeira Filho. Mas agora, Paula, temos uma pergunta para os nossos convidados do internauta, não é isso? Temos sim, Chico. Acontece o seguinte, né? O Porto, ele vem nas últimas semanas sendo manchete dos jornais. Vamos sair um pouquinho desse assunto. Vamos voltar a um assunto antigo aqui na região, que é para falar sobre dengue. A Cláudia do Bom Retiro, Chico, ela pergunta, ela quer saber como a Câmara está acompanhando o aumento de número de casos de dengue na cidade. A pergunta para os dois vereadores. Vamos começar então pelo vereador Cacá, que é o líder do PSDB, da bancada do PSDB que é governo em São Paulo, no estado e também no município de Santos. Inclusive, a propósito, vereador, a região registra já 28 mil casos de dengue, dos quais 9 mil em Santos. Então, uma preocupação, e a Câmara tem levado essa discussão em plenário, para que a gente possa tentar conscientizar a população santista para que evite mais casos de dengue. Eu me recordo, e eu participei como vice-prefeito no governo anterior, no governo do João Paulo Tavares Papa, um comitê que trabalhou, que trouxe toda a sociedade, todos os segmentos da sociedade, para discutirmos isso, levarmos então a sociedade, a conscientização, que depende também da sociedade, porque ainda continuam alguns estabelecimentos, algumas residências, não autorizando os agentes a fazer uma fiscalização. Com referência ao nosso aumento não só daqui, mas da região e dos falecimentos também, isso nos incomoda bastante. Mas nós temos ampliado essa discussão, temos levado também com o Executivo, apreciando isso com o prefeito municipal e também com o secretário de Saúde, eles também estão cientes disso e acredito que essa época é uma época difícil, né? E agora há uma complicação, se nós tivermos um aumento de casos, agora nós também vamos ter aí um aumento maior e não só da região. Aqui nós estamos falando da questão da região metropolitana, nós estamos pensando na região metropolitana como um todo. E isso não estamos avançando. Então, Santos está preocupado, Santos está discutindo através da Câmara Municipal. Vereador Banha, a Câmara tem promovido audiências públicas, tem cuidado atentamente dessa questão, quer dizer, tem cobrado ações efetivas do Executivo, sobretudo em termos de conscientização da população, porque enfrentar a dengue depende basicamente de toda a população. Olha, não é de hoje que a gente fala de dengue, né, Chico? É verdade. E essa conscientização... E é lamentável, hein? A cada ano voltamos a falar no assunto, vereador. Essa conscientização, ela tem que ser cultural. A Câmara faz o seu papel, a Câmara fiscaliza, cobra, denuncia. Agora, nós passamos do tempo de denunciar e até de propagar. Eu vou falar o que eu sinto, Chico. O que eu sinto é assim, a gente tem que ter uma... Não é primazia de Santos hoje o problema da dengue. A dengue hoje está espalhada no Brasil e na Baixada Santista ela está assolada. Aí o que acontece? Onde é a cidade sede? É a cidade polo. Onde é que se trata? Onde se cuida? É Santos. Aí a política da reboque-terapia, ela tem feito aí um estrago muito grande. Mas a gente ainda continua falando do quê? Combatendo o efeito. E a causa? A causa é descarte de lixo em lugar irregular. Como faz para fiscalizar as áreas da Codesp? Sim. Como é que faz para fiscalizar áreas da União que estão abandonadas? Como é que faz para fiscalizar algumas áreas particulares que estão abandonadas e o dono nem sequer está em Santos, está em outros lugares do mundo? E aí, sucessivamente, um erro atrás do outro. Você tem uma equipe, você tem a vigilância sanitária, você tem as pessoas, os agentes que vão para a rua, mas basta isso? Não. Não adianta a minha casa estar atirando o lixo da casa, tomando conta do terreno, jogando sal, acabando com o vaso. Como é que a gente vai passar isso para a sociedade como um todo? A gente vai em alguns canais da região... Esse é o grande desafio. A gente vê cavalos mortos jogados nos canais. A gente vê unidades aí de equipamentos brancos, que a gente chama aí da geladeira, televisão e tal, descartados em qualquer lugar. Nós temos mais hoje na cidade de Santos, só em Santos. Nós temos 188 pontos de descarte de lixo, que não é a lata do lixo. Então, como a gente vai fazer essa inversão de valores? Querido, é no bolso. É aqueles agentes que o Papa contratou, agente de fiscalização,
andar na rua e taxar e cobrar. Eu estou cansado de ver jogar lixo na porta de escola, jogar lixo na porta do cemitério, e isso contribui para proliferar essa coisa toda. E fora as doenças, que nós temos um nível elevado de população de ratos na nossa cidade. Então, querido, passou da hora da orientação, está na hora da cobrança, está na hora de sentir no bolso. O cidadão só respeita quando sente no bolso. Mas houve a taxação, né? E isso melhorou bastante, né? Eu acho que o governo anterior... Falta a fiscalização. A fiscalização, mas a taxação foi feita e pesou no bolso e já começou, então aí diminuiu. Nós tivemos aqui, há 2 anos atrás, um índice menor. Então, é um trabalho que é feito em conscientização da sociedade. Para taxar você tem que fiscalizar. E se você não tem fiscal, fica difícil taxar. Eu não quero ser redundante e sou contra esse tipo de violência, virulência, mas uma das atitudes mais sábias que o Kassab tomou em São Paulo foi com relação ao descarte irregular de lixo. Isso é vergonha, isso é saúde pública, a gente tem que economizar o dinheiro do trabalhador, do munícipe, porque no final quem paga é o munícipe e a gente sobrecarrega o atendimento público. Vereador, nós estamos falando de saúde pública. 30 mil casos na região. 30 mil casos de dengue. Estamos nos aproximando desse número assim, escandaloso para uma região como a nossa. A cidade de Santos, que é a cidade polo, registra 9 mil casos de dengue. E aonde as pessoas vão ser tratadas? Faltam leitos hospitalares, os PS abarrotados, macas nos corredores. Aliás, recentemente o CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, promoveu uma pesquisa, uma visita a diversos PS em todo o Estado de São Paulo, inclusive em Santos. E não gostou do que viu no PS Central de Santos, conforme reportagem recente do jornal A Tribuna. Ali ainda diz que é o PS da Santa Casa, né? Pois é, agora o PS da Santa Casa também. Então, vereador, sem leitos hospitalares, com um grande número de doentes, quer dizer, fica muito difícil enfrentar uma situação como essa, vereador. Mas é isso que eu falei da questão da metropolização. O Banha mesmo falou, nós temos aqui a cidade polo, o que nós recebemos, se você passar num pronto-socorro do município, esse pronto-socorro que falam que é da Santa Casa, mas é municipal, e agora acho que vai ser retirado das dependências da Santa Casa, você fizer uma pesquisa, se você for até lá, 70% de pessoas da região, da região metropolitana, você vê de São Vicente, Cubatão parou, fechou o hospital por uma ocasião. Quantos foram atendidos municípios de Cubatão? Santos mesmo, um índice pequeno, então não temos leito. Agora temos o Hospital Estivadores, que compramos, adquirimos aí por uma questão de uma viga invertida, tem um problema, não acabamos, iniciamos a obra, então acho que é falta de leitos, mas nós temos que pensar nisso, metropolizar. Não dá para admitir mais uma cidade de São Vicente com 300 mil habitantes não ter um hospital para atender os seus munícipes. Agora, o que avançou a metropolização ao longo de mais de uma década, que ela existe de direito na nossa região? Mas existe de fato, vereador? Nós temos alguns órgãos aí, consultivos, que deliberam, mas não têm poder de impetrar, de fazer, de regular, de agir. É mais um fórum de discussão. Eu me lembro bem, ainda conversava aqui com o Cacá, na oportunidade ele era vice-prefeito, o prefeito Papa, numa dessas reuniões do Condesb, e, por incrível que pareça, é difícil até... unanimidade, todos os prefeitos estarem numa reunião do Condesb. E ali estavam os 9 prefeitos da região. Unanimidade, Chico. O que já foi uma conquista, os 9 prefeitos. 9 já ter ido. Unanimidade com o quesito saúde. Por favor, governador. Por favor, secretário, era o nosso excelentíssimo médico, eu já digo sempre aqui. Doutor, não faça política, doutor. Doutor Ipe. Vai trabalhar, vai operar, faça o que o senhor sabe fazer de melhor. Vai para o Sírio-Libanês, um grande infectologista. Nós ficamos 3 anos pedindo, clamando, todas as 9 cidades, que a central de vagas ficasse aqui, porque nós conhecemos a região, nós conhecemos o procedimento. Nós temos aqui um hospital que está entulhado de gente, que era para ser o nosso hospital das clínicas aqui, o Guilherme Álvaro. Nós temos a Santa Casa, que é de misericórdia, mas já extrapolou tudo que a gente pode imaginar da misericórdia. Que são mais de 29 ambulâncias que a gente repara ali todo dia, 29 municípios. Eu posso falar isso de você tranquilamente nesses 5 mandatos que aqui estou. No começo do ano eu visitei todos os prefeitos da cidade, da região. Poxa, eu cheguei lá com o nosso professor Prócida, até a porta do pronto-socorro tinham levado. O cidadão só tinha o sistema de saúde do SAMU
Tinha médico no SAMU, Cacá, mas não tinha médico dentro do pronto-socorro, ou seja, o SAMU não sai da cidade. Então o cidadão tinha que ficar dentro da ambulância e não podia ser transferido para outro local. Aí fomos falar com o Billy. O Billy, coitado, eu estou em caso de desespero. Eu faço a política da empurroterapia. Eu pego aqui, faço o primeiro atendimento e jogo lá. Palavras dos dirigentes da cidade. Eu não estou inventando nada, os jornais falaram. Todos. Aí vão lá em Cubatão, Márcia Rosa, 7 meses não paga isso, a unidade de terapia fechou para o Hospital Modelo. A Praia Grande não tinha mais a Santa Casa, criaram lá o Irmão Dulce e ficou naquilo. Então, nós estamos com o sistema sobrecarregado. Você já conhece algum hospital que vive única e exclusivamente do SUS? Eu não conheço nenhum, porque o cara quebra. Evidente, com a diária que o SUS paga. Aliás, você veja, mesmo o Santos, com todos os recursos, investimentos, o esforço desenvolvido pelas equipes de funcionários do setor de saúde em Santos, essa pesquisa do CRM, agora recente, aqui no PS Central, detectou falta de médicos diaristas, condições inadequadas para a sala de emergência no PS Central. Imagine, condições inadequadas para a sala de emergência no PS Central, para onde a pessoa vai diretamente. Isto está no jornal A Tribuna, e pesquisa feita pelo CRM, Conselho de Regional Medicina do Estado de São Paulo. Então, a questão da saúde é absolutamente prioritária. Absolutamente. E todos os esforços deveriam ser desenvolvidos nesse sentido, de se garantir uma saúde decente para a população, sobretudo para a população mais pobre, que é a que mais necessita. Vereador. A questão não é só regional, você falou muito bem, é questão nacional. Você feito pesquisa, isso os noticiários apresentaram, diligências feitas em pronto-socorros, em hospitais de São Paulo, gente no corredor, como a cena que a gente assiste aqui, assistindo lá em São Paulo. Então, eu acho que o investimento na saúde é muito pouco. Nós tivemos até na última sessão, não sei se o vereador Banha se recorda, que o vereador da oposição falou que estará o ministro daqui da Saúde, né, e estará levando alguns assuntos, algumas demandas, e nós encaminhamos algumas demandas para ele, né? Então, fale sobre esse assunto, sobre aquele outro assunto, nós temos vários assuntos. Agora, não dá para nós investirmos em em estádios de futebol, por exemplo, e deixarmos a saúde do estado que se encontra. E não é só, então, regional. Agora, nós temos que preocupar, sim, com a nossa região. Agora, o estado de São Paulo está com problema, outros estados, e o que acontece? Não constroem hospitais, e quando existe algum problema mais sério, para onde vem? Vem para São Paulo, vem aqui para o Alberto Einstein, para o Sírio Libanês, né? E lá o nosso povo, lá nossos conterrâneos lá do Nordeste, né? Não tem absolutamente nada, nenhuma assistência. Então, é uma questão nacional. Eu acho que é uma preocupação e os ministros deveriam se preocupar muito mais com a saúde e se preocupar com outros assuntos aí que não levam absolutamente nada. O ministro Alexandre Padilha, ministro da Saúde, é pré-candidato ao governo de São Paulo. E vai estar mais presente aqui, vai estar mais presente, portanto, para exatamente recolher as demandas dos vereadores e das lideranças da região. Evidentemente que isso é claro que o objetivo, o interesse, é o interesse político, sem dúvida nenhuma. Vereadores, eu peço a licença dos senhores, nós vamos para mais um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda.
Peça o BocNews ao seu jornaleiro. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. O pessoal da sua rua não dá chance pra dengue, hein? Não custa nada a gente fazer a nossa parte, né? Os casos de dengue estão diminuindo, mas não deixe a prevenção de lado. O SUS treinou milhares de agentes de saúde para ajudar no combate. Receba-os bem. Conte também com a sua família e os vizinhos. Vencer a dengue depende de cada um de nós. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde, Governo Federal. 8h45 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo e que recebe hoje 2 vereadores da Câmara Municipal de Santos, Antônio Carlos Banha Joaquim, do PMDB, e o líder da bancada do PSDB, Carlos Teixeira. Paula, temos mais perguntas dos internautas. Temos sim, Chico Marcelo do Marapé, ele quer saber qual será o futuro dos 2 vereadores do Banha e do Cacá. Futuro político, certamente. Futuro político, é sempre uma pergunta que cabe. Vereador, teremos eleições gerais o ano que vem, 2014. Estarei lá nas urnas. Você é candidato? Estarei lá nas urnas para votar. Vai votar? Não como candidato? Eu tenho um mandato a cumprir. Eu sempre respeitei aqueles que me elegeram, sempre cumpri mandato e vou cumprir até o fim, procurar cumprir com a maior dignidade, com o maior respeito, com zelo, com denodo. Tem muito tempo aí para a gente estar discutindo sobre isso, mas não sou candidato. Nem a deputado estadual, nem federal, nem a síndico de prédio. Vou concluir aí meu mandato de vereador. Espero estar trabalhando e ajudando a região da cidade de Santos e toda aqui, os nossos amigos, os nossos colegas vereadores, a gente possa fazer um trabalho que a cidade merece. E o vereador Cacá, seu primeiro mandato, vereador? Primeiro mandato como vereador. Tem pretensões ano que vem? De maneira alguma. Estamos a cumprir, eu faço as minhas do Banha. O Banha é mais experiente, né? Acompanho o Banha desde o seu primeiro mandato. 5 mandatos já, né, vereador? 5 mandatos. E você sabe, Lascara, que eu tive, quando a primeira vitória do Banha, eu presenciei a alegria que ele teve ganhar a sua primeira eleição e a dificuldade que ele teve para chegar a esse momento. Se ele, com essa experiência toda, né, nós estamos lá para aprender, né, Lascara? Eu acho que a experiência do Executivo, 8 anos no Executivo, e agora o primeiro mandato é cumprir o mandato, honrar os votos que foram dados a mim e também a bancada do PSDB. Espero que a bancada do PSDB, claro que algum vereador do PSDB saia candidato a deputado estadual, mas não é a minha intenção, é cumprir o mandato, hoje estou lá com as minhas obrigações dentro da Câmara Municipal e espero honrar como presidente da Comissão de Justiça e Redação. Que é a Comissão de Justiça e Redação, que é uma das mais importantes, se não a mais importante comissão da Casa. E essa comissão nos dá muito trabalho, porque os nossos vereadores, eles produzem muito, né? Sim. Principalmente o nosso vereador Banha produz bastante projetos de lei. O vereador Banha, ele é sempre o vereador que apresenta o maior número de trabalhos e indicações. Dá um trabalho, viu? Campeão nisso. Dá um trabalho, viu, Lascara? Dá um trabalho, mas são trabalhos meritórios. Os vereadores novos também estão aí apresentando bons trabalhos. Claro que nós temos que analisar de forma fria a lei, né? A questão da constitucionalidade, a questão de esbarrar a questão financeira, né? Então, isso nós não temos o impacto financeiro para demonstrar através dos nossos projetos. Gostaríamos de ter, né, acesso a isso e todo projeto de lei apresentar o impacto financeiro para que a gente pudesse ter uma decisão maior. Tem a diretoria jurídica que dá o primeiro parecer e depois vai para a Comissão de Justiça, que é composta por mim, pelo Douglas Gonçalves e pelo Benito Furtado. E ali eu avoco alguns processos e também indico relatoria para o Benedito ou para o Douglas. E nós temos aí apreciado bastante trabalhos e eu acredito que a Câmara Municipal tem trabalhado bastante nesses 5 primeiros meses. Comissão de Justiça cria muita dificuldade, vereador, hein? A constitucionalidade, tem muita polêmica. Já passei por lá, eu sei que é isso aí, não é brincadeira não. A pressão é grande. Não, é lógico, e ali é o parlamento, né, Chico? Ali você discute as ideias, o mérito, mas com relação à técnica, com relação à jurisdição, à inconstitucionalidade, o membro da comissão ele vai seguir, vai apontar, vai tentar até remendar para que se possa mudar de um projeto de lei para um projeto de lei complementar ou para um outro tipo, uma indicação, por exemplo. Substitutivos, né? Acho que nós temos feito isso bastante. Muito. E o importante do parlamento
é falar, é conversar, é discutir para a gente chegar ao debate, é o contraponto, é falar. É a apuração de fatos, enfim. O que a gente tem visto, e não tirando a responsabilidade nem do Papa, nem do Paulo, porque a gente vê tudo isso, é uma maratona. O prefeito vai lá, fica 8 anos, ele começa naquele ritmo, daqui a pouco dá aquela acelerada, e daqui a pouco já vai diminuir, porque você tem um momento de transição. E essa transição é como a gente sempre fala da troca do turno, da passagem de plantão. Você tem que estar passando para o teu plantonista ou para quem está chegando todas as informações da maneira mais prática possível para que ele tenha facilidade em tocar o seu trabalho. Imagina esses nossos colegas vereadores de primeiro mandato que têm trabalhado incansavelmente. E olha, hoje são 9, hein? 9 vereadores no primeiro mandato, hein? Praticamente 10. 10 com a Fernanda Vanucci são 10. Então, se você vê, tem outros que estão no segundo mandato. Então, você fala assim, não, vontade, o que é importante da casa, vontade existe, aquela ansiedade de começo. O senhor sente isso na Câmara Nova hoje? Uma Câmara com muita vontade, com disposição. Com gana, com vontade de saber, com vontade de aprender. Muita conversa, né? Você está ainda se familiarizando com o regimento interno, com a lei orgânica do município, com os detalhes. E não pode esquecer do dia a dia da cidade. Você está lá, é o problema no Coliseu, é o problema na saúde, é o problema na educação, é o problema... Então, e tem esses fóruns de discussões, fora as comissões permanentes. Então, não se pode dizer que a casa não está trabalhando, a casa trabalha em muito, pelo número de trabalhos que produz, você pode até levantar lá o número de trabalhos, a interação junto à comunidade, você vê hoje a Câmara na internet, aí você vê a Câmara nos sites, nos blogs. A própria TV Legislativa. Todas as audiências públicas são filmadas. Aliás, vereador, nesse sentido, vereador Cacá... Vou concluir. Eu me surpreendo até a cada dia, porque essa vontade e essa gana está trazendo também, alimentando, alguns decanos, como você fala. Estimula. É importante. Porque o cidadão está lá, eu estou atrás desse assunto aqui há 30 anos, aí o cara vai, parece que está correndo. É o sangue novo, né? Aí vem o sangue novo, te dá aquela inspiração. É verdade. Inclusive, um aspecto importante, importante esse depoimento do vereador Banha, que é um dos decanos da nossa Câmara, apesar de jovem, mas é um dos decanos da Câmara Municipal de Santos, que é a questão, vereador Cacá, da Comissão Nacional da Verdade. Ou seja, em Santos, e o senhor me parece que é o relator dessa matéria, também importante, a Comissão Nacional da Verdade, soube inclusive que a família do saudoso prefeito Oswaldo Justo disponibilizou à comissão os diários do prefeito Justo, que fazia isso com muita propriedade, ou seja, registrando todos os acontecimentos, especialmente os acontecimentos ocorridos quando da Revolução do Golpe Militar de 64. Vereador Cacá. Olha, nós tivemos a primeira audiência, apesar de tivemos várias audiências preliminares, fizeram uma comissão ampliada. O vereador Banha teve na formação dessa comissão. Tínhamos que fazer a municipal, não fomos a primeira do municipal, Bauru foi a primeira comissão municipal, mas fizemos o primeiro trabalho, colhendo depoimentos, estamos colhendo material. A Lúcia aqui, Teixeira também disponibilizou todo o trabalho da Pagu, para que a gente também tivesse acesso. E nós temos até fevereiro de fazer o relatório e mandar todo esse nosso trabalho para a Comissão Nacional. A Comissão Nacional fazer o relatório final. O trabalho está acontecendo, nós tivemos essa audiência pública sobre o Raul Soares. Vamos ter a apresentação de alguns vídeos, alguns filmes também. Paralelo a isso, nós vamos estar colhendo os depoimentos, vamos também aproveitar o trabalho feito pela FANS, né, depoimento de companheiros nossos que já não estão mais conosco aqui, que também vai enriquecer todo esse trabalho. A relatoria feita por nós e a presidência pelo Evaldo, e esse trabalho está acontecendo de forma rápida, né, porque o prazo é exíguo para a gente apresentar esse material para o Nacional. Trabalho da maior importância, né, vereador? Com certeza, e resgatar a história é um princípio fundamental e mostrar para as novas gerações que não aconteça mais o que aconteceu no passado. Ainda não é a comissão da verdade ou da vingança. É a comissão de resgatar a história, aquele sofrimento. Eu mesmo recebi no meu gabinete a Inês, a dona Nilza, esposa do nosso querido saudoso Oswaldo Justo, que me trouxe um libelo de regras, como você bem conheceu o Oswaldo,
Oswaldo até na cadeia fazia legislação. Havia um regulamento. Fazia o regulamento presídio na São Francisco. Higiene, tudo. saúde, como é que era feito, quantas pessoas todos os integrantes lá. Da cela. E o mais importante, eu falando com o Cacá e com o próprio Stanislau, que são o presidente e o relator, nós estamos preparando a vinda da dona Nilce, da Inês, e com aquele vasto documento, porque um daqueles membros que estavam lá junto com o Justo ainda vivo. Sim. E vou te dar de primeira aqui, o Nassim Mahmoud. Sim, conheço muito Ele vai lá dar um testemunho na Câmara do que aconteceu. Nassim, querido colega, jornalista. Aliás, ele até me deu um depoimento emocionado para o livro que escrevi, tive o privilégio de escrever, sobre o saudoso prefeito Oswaldo Justo, onde também trechos desse diário estão ali relatados. E o Nassim Mahmoud, jornalista, um grande jornalista. Grandes nomes naquela cela, hein? O que parecia uma universidade? Aqui não era uma cela, era uma universidade. Juarez Bahia. Juarez Bahia, e outro, Oswaldo Rodrigues, né? Sim, Sérgio Cérvulo da Cunha, o próprio Oswaldo Justo, enfim. Fora aí na questão dos sindicatos, que eu tenho ouvido alguns aí, muitos trabalhadores foram perseguidos, essa história, e nós estamos dando essa oportunidade. E nessa primeira audiência pública, inclusive, o registro a respeito do depoimento da colega jornalista, escritora Lídia Maria de Mello, que escreveu um belíssimo livro sobre o Raul Soares, um navio tatuado em nós, que contava a saga, enfim, dos prisioneiros do Raul Soares. Que emocionou a todos, né? E depois dos depoimentos, nós pegamos um sindicalista, um profissional da CTA, na universidade, que depois saiu do Raul Soares, foi para São Francisco, então um depoimento, e depois também um do militar. Né? Houve uma rebelião dos militares, então o militar também deu seu depoimento, então foi importante isso, o enriquecimento. E para o jovem, nós não estamos aqui para revanchismo, mas sim trazer a verdade para o jovem. E nós tínhamos lá na presença nessa audiência, os jovens da universidade, isso foi muito importante, né? Eles conhecerem essa verdade, porque tem uma discussão, é golpe ou revolução, né? Então alguns fazem o discurso de revolução. E muita gente vem com a ideia fixa, não, é caça-bruxa. Não, nós estamos resgatando a verdade. Buscar o esclarecimento. Buscar o esclarecimento, a apuração dos fatos. Olha, esse é o papel da Câmara Municipal de Santos. Santos é um arquivo vivo fabuloso. De muitas histórias e, olha, você vê, tudo começou pelo DOPS, com aquele número de documentos que hoje faz parte do DOI-CODE, lá do Museu do DOI-CODE, e de lá nós estamos tirando muita informação. O Luiz Carlos Prestes falava que aqui era uma pequena União Soviética, né? Sem dúvida. A Moscou brasileira. A Moscou brasileira. A Barcelona brasileira no início do século passado, depois a Cidade Vermelha, o Porto Vermelho, a Moscou brasileira. Pela combatividade, pela resistência do povo santista. Muito bem, com isso, vereador Banha, vereador Cacá, nós chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Eu agradeço muito a presença dos vereadores Antônio Carlos Banha Joaquim, do PMDB, e do líder da bancada do PSDB, à Câmara de Santos, Carlos Teixeira Filho. Muito obrigado pela presença de ambos, muito obrigado pela audiência, pela atenção, pelo carinho. E amanhã estaremos de volta, 8 horas da manhã, em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Enfoque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.